conceitos espíritas, né? Eles poderiam ser aplicados nessas relações aí de comércio e na economia também, Deise? Ah, com certeza. Como o Edson já comentou a respeito do amor, da caridade, dessa reciprocidade. Justiça, né? Da justiça, exatamente. E é um senso comum. Todos nós temos esse senso de justiça. Quando a gente vê alguma calamidade, alguma coisa, feminicídio, alguma coisa, estupro, nós ficamos com o coração tão apertadinho, né? É a justiça. Mas nós não podemos, e vamos repetir várias vezes, não podemos fazer essa justiça com as nossas mãos. Tudo tem seu tempo. A justiça de vez em quando erra? Erra. Todos nós erramos. Mas existem leis e a justiça do homem vai fazer a sua justiça. A gente fala da justiça de Deus, não é bem, né? Quando a gente começa a estudar mesmo a doutrina, a gente vê que não é a justiça de Deus, é nossa consciência que vai apontar, que vai lá... Cobra um reparo. Vai cobrar um reparo. Edson. É isso, a autonomia significa isso, é você ser autor, né, e artífice do seu futuro, das suas condições espirituais. Eu acho maravilhoso a doutrina nesse sentido, ela transfere para nós mesmos a responsabilidade pela nossa conduta, pela nossa compreensão das coisas e tal. Então, quanto mais eu compreender a doutrina e mais condições eu tiver de ser alguém autônomo nas minhas decisões, eu mais consciência vou ter das coisas. E aí, naturalmente... Vai fazer o próximo. Naturalmente que a consciência uma hora vai me cobrar das minhas atitudes. Então, nessa questão de inter-relação, né, de consumidor e de produtor, ou de comerciante, por aí afora, tem que ter esse tipo de consciência. Balança, né? De balança, né? Num processo aí. De compreensão e por aí afora. Sem dúvida alguma. Agora, por que alguns brasileiros aí sempre querem levar vantagem em tudo, Edson? Olha, infelizmente, isso é um produto do Brasil, né? É muito criticado pelas pessoas lá fora, inclusive. As pessoas têm até um certo preconceito em relação ao brasileiro, principalmente os comerciantes, né? Em função disso. Quer dizer, não sei se todos os ouvintes sabem, mas teve uma época aí que um jogador chamado Gerson, ele foi estigmatizado posteriormente. Coitado porque dele. Ele fez um comercial, ele foi né? fazer um comercial de um determinado cigarro. E aí ele falava, né? Brasileiro gosta de levar vantagem em tudo, né? Então, a vantagem de você fumar o cigarro... Olha que loucura. Quer dizer. Então ficou estigmatizada essa coisa de que o brasileiro gosta de levar vantagem em tudo. E, infelizmente, o brasileiro é um povo muito mal educado. Mal educado numa série de questões. Você vê, por exemplo, tem uma fila de trânsito. Já tem um monte que vai usar o acostamento. Para te cortar. Quando se sabe que o acostamento é para ser utilizado em caso de emergência. Sim. Então é aquela coisa de levar vantagem, né? E aí você que está ali parado, você fica indignado, fala, tá todo mundo indo, eu também vou. Quer dizer, você é levado de roldão, mas de quem é a consciência? É o outro que vai determinar de que forma você tem que agir? É o que a gente estava falando. A partir do momento que você, como espírita, adquire uma consciência, você passa a ser responsável. Isso mesmo. Você não vai transferir para o outro. Então, infelizmente, o problema todo é de educação, é um problema de compreensão dessas leis, dos direitos e por aí afora. Isso. Né? E o brasileiro se acha, né? Esse é o problema. A gente se acha. Bom, mas tem gente que pode. Nosso caso, Deise. Brincadeira. Gente, é brincadeira, pelo amor de Deus. Mas assim, realmente, o Gerson foi muito estigmatizado. E ele fez um comercial. É triste, né? Mas, infelizmente, é verdade. Quanto a querer levar vantagem, a gente... Em qualquer lugar do mundo, qualquer lugar. Eu estive há pouco tempo em Portugal. Aí nós tomamos um táxi. Ele deu uma voltinha maior para chegar na casa do meu filho. E aí lá na casa do meu filho, põe um aplicativo tal, né? Sai muito mais. Ele cobrou o dobro
do aeroporto até a casa do meu filho, que era... Então, tem. Não acho que é só brasileiro que quer boa, levar. Deise. É verdade. Então, em todos os lugares, né? Tem tem em outros lugares aqui da América Latina que entregam. Isso aconteceu, fato, com meu filho. Ele tomou um táxi e o troco foi com nota falsa. Não foi no Brasil. Então, a gente já... Vamos estender isso aí. São pessoas ainda que, infelizmente, não cresceram moralmente. Exatamente. Nosso WhatsApp, que é 996433827. Envia sua mensagem, um áudio pra gente ouvir a sua voz, ou você também pode enviar um vídeo. Bom dia, queridos amigos. Excelente programa. Eu gostaria de saber de vocês como podemos fazer para não entrar nesse pânico geral com o coronavírus. Esses sentimentos tão desesperadores que vemos nas mídias e nas pessoas. Gratidão a todos. Beijos no coração. Thaís, de São Paulo, capital. Thaís, sua linda, que bom que você fez essa pergunta, porque nós estamos assim comentando isso hoje o dia inteiro, né, a respeito de não entrar em pânico. Se você tem mais idade, isso é, uma pessoa idosa, assim como a Vanessa. Exatamente. Eu estava procurando quem é idoso daqui aqui. Da sala, né? Daqui da sala, quem é? Vanessa. Aprendam comigo. Até parece. Estão pedindo para as pessoas idosas se precaverem. Então, se eu tenho um idoso na minha casa, se eu tenho uma mãezinha, que é um paizinho, que é mais idoso, pedir para ele não sair muito, pelo menos agora, nesse boom que estamos recebendo, dessa pandemia. Então, as pessoas mais idosas procurem não sair. Mas não é para ficar desesperado, é para não ter realmente contato, porque, como eu falei agora há pouco, eu posso estar muito bem, mas se eu tive contato com uma pessoa que está carregando esse vírus, eu posso carregar esse vírus para uma pessoa mais idosa. É só por isso. E é uma gripe muito forte, a mutação de outras gripes. Precisamos estar atentos? Com toda certeza. Vamos lá tomar nossa vitamina C, fortalecer, lavar as mãos. O pessoal está falando constantemente isso de lavar as mãos. Que é o básico, que mas é que não o estamos básico. fazendo. E vamos fazer. E é bom, né? A gente está retomando hábitos que a sociedade colocou como principal. Jesus falou a respeito do lavar as mãos, não como uma parte material. Ele estava falando com uma parte moral, com uma parte espiritual. Mas é necessário, sim, essa higiene. E retornar essa higiene é bastante importante. Tem muitas pessoas que têm o hábito de não lavar as mãos. Eu já vi. E não foi aqui no Brasil. A pessoa sair do lugar lá do toalete e eu vi que lá dentro era só toalete, a pia ficava do lado de fora, saía e ia comer o seu lanchinho. E não é aqui no Brasil, né? Também existem pessoas mal educadas aí no mundo inteiro. Por isso que isso está no mundo inteiro. Eu queria só fazer uma observação com relação a isso, que é o uso do bom senso. Tá? Então você veja, a Deise acabou de falar dessa questão dos idosos, que são os mais afetados. Grupo de risco, né? isso. É o grupo maior de risco. Aí você estabelece, por exemplo, entrando na histeria geral, de que não vai mais ter aula. As crianças vão ficar em casa. Com quem? Com o vovô e com a vovó. Com os idosos. Então, qual é a chance de uma criança passar para um idoso um vírus, convivendo com ele em casa? Tem que usar o bom senso, gente. Não pode entrar nessa histeria toda. Né? Não é o final do mundo, não é uma hecatombe. De novo, nós já falamos qual é o problema. O problema é que as redes públicas de atendimento, né, os hospitais, não têm leitos suficientes. Não tem. Então, o vírus vai se espalhar, mas que ele se espalhe de forma mais demorada, que não seja um boom. Porque o problema é se vier muita gente procurar o hospital de uma única vez. Esse pico, né? Porque as pessoas estão resfriadas, vai procurar o pronto-socorro. Aí, talvez não
tivesse até chegar lá. Exatamente. Então Lá tem que usar pode o até bom pegar. senso. A gente, infelizmente, não está usando o bom senso. Estou entrando na histeria. Não entrar na histeria, confiar na providência divina, que nós não estamos largados aqui. Tá certo? E usar a razão. Se eu estou gripado, por exemplo, então eu não saio de casa. Tá certo? Não vou contaminar as pessoas. Ou se tiver que sair, aí sim Isso. coloca a máscara. Não é eu tô bem e vou colocar uma máscara. É quem está Quem infectado. está ruim é Pra que não vai passar, colocar a máscara. né?